Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sim Pode Ouvir, o podcast do Sincor São Paulo para você, corretor. E eu sou o Leandro Giroldo para falar e venho falar para vocês, não corta, não corta. E eu sou o Leandro Giroldo e vim falar com vocês sobre vendas. E quem não quer vender aqui, né? Fala para mim, quem não quer vender? Não, eu não, né? Eu quero vender muito. E qual que é o intuito desse bate-papo hoje com um convidado muito especial? É trazer ferramentas, tecnologia para você, corretor de seguros, poder vender mais. E a gente sabe que a gente está vivendo nesse momento, né, a gente está vivendo nessa era, nessa época de relacionamento. A gente tá falando muito sobre relacionamento. E a tecnologia, ela é crucial, importantíssima, imprescindível para você poder manter esse relacionamento com o cliente. As vendas, elas estão demorando, os processos, eles estão se estendendo um pouco mais, então nada melhor do que a tecnologia para você poder melhorar as suas vendas. E o convidado de hoje, né, muito especial, é um cara que com certeza sabe tudo de tecnologia. Mas antes de apresentar, antes de falar muito sobre tecnologia e sobre vendas, eu quero que você deixe o seu like aqui, ó, cara. Não deixa de clicar aqui e deixar o seu like. É muito importante para a gente poder divulgar o canal. Aproveita que você está no comecinho, ó, nesses 10 segundinhos, clica lá, dá um like. Deixa o seu comentário que a gente vai responder se você tiver alguma dúvida e compartilha com o seu colega, porque todos os podcasts que nós fazemos aqui no Sincor é com muito carinho e a intenção é levar muito conteúdo para você, corretor. Beleza? Seja bem-vindo, Leonardo Mendes. Leonardo Mendes. Da B+. Assessoria. Esse cara aqui, ó. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado pelo convite, Leandro. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Só pegar um gancho. Eu que tenho um canal no YouTube também, eu queria reforçar essa situação do curtir, do interagir, porque às vezes as pessoas não sabem a importância da interação. Verdade. Né? A gente que produz conteúdo, quando você curte, você comenta, você interage, é a validação de que aquilo que a gente está fazendo, de fato, está fazendo sentido. Então, às vezes as pessoas, depois eu curto. E é uma coisa tão besta que faz toda a diferença para nós. Com certeza. Então, eu queria pegar esse gancho aqui, porque para a gente que produz conteúdo e está se dedicando a isso, às vezes a gente para o nosso tempo, se dedica em produzir, em pensar, é uma das melhores formas que a gente tem de reconhecimento. Então, eu só queria fazer esse gancho aqui, porque quando eu escutei você, eu falei, cara, todo podcast que eu faço, ou qualquer conteúdo que eu faço, eu fico fazendo a mesma coisa e às vezes as pessoas não entendem isso porque não produzem. Com certeza, e é muito importante, igual você falou, elas não têm essa dimensão. E às vezes é tão simples, e às vezes o conteúdo aqui que a gente vai passar está sendo tão importante e ela só esquece de fazer só um cliquezinho. Curtir, se inscrever, não custa nada. Não custa nada. E vai ser muito bom para ela, né? Que é o principal. Exato. Mas, Léo, seja bem-vindo. Obrigado. Né? Tô muito feliz aí de estar falando contigo, de estar trazendo aqui muitas novidades para o corretor, principalmente em relação à tecnologia. Né? Primeiramente, eu queria que você se apresentasse, mas depois eu já tenho uma perguntinha logo de cara, porque a galera tem medo da tecnologia, né? Mas calma aí, né? Calma aí, que ela acha que vai roubar o papel do corretor. Não vai. Mas se apresenta aí para a galera. Vamos lá. Eu sou o Léo, eu sou sócio da B+ desde 2009, cara. A gente começou em 2009, quando a minha mãe decidiu abrir uma corretora. Então, na verdade, eu entrei como corretor, eu acho que como quase todo mundo, através da família. Eu fui pela minha mãe também. Então, eu acho que muita gente entra por conta da família, até porque dificilmente você vai ver uma criança com o sonho de ser corretor de plano de saúde. Ele vai querer ser bombeiro, policial, advogado, médico, mas corretor de seguros, ele talvez nem entenda, a criança não entende direito o que faz um corretor de seguros. Então, minha mãe, ela trabalhou 25 anos na Porto, ela era gerente comercial. Caramba, e aí ela não queria mais, estava saco cheio de alguma forma, não estava mais afim, e ela queria um desafio novo. Eu estava saindo do colégio, então tinha acabado de fazer 16 para 17 anos. Não era nem maior de idade. Não era nem maior de idade, comecei com 16 anos. E aí ela falou, eu preciso de alguém para trabalhar comigo. E eu falei, cara, eu preciso de dinheiro, porque a troca, na verdade, era essa. Sim. Se você quer ter seu dinheiro, você vai ter que trabalhar. Se você quiser trabalhar comigo, eu te dou a oportunidade, a gente começa junto. E assim foi, eu aceitei, eu falei, cara, vamos ver o desafio. E a gente começou, eu e ela, começamos num cômodo na minha casa, inclusive, o primeiro mês foi assim, eu e ela apertadinho, e a gente trabalhava com seguro de carro. Mas ela trabalhava na Porto por 25 anos. Isso, como gerente comercial.
ela Aí fez ela escola. saiu e montou uma corretora. Exatamente. Legal. E essa corretora, ela ficou quanto tempo? Até você chegar? Ou foi logo no começo? Não, que você... a gente abriu juntos. Ah, foi no começo. Coincidiu que eu estava saindo do ensino médio e ela decidiu abrir junto. Show, e aí legal. a gente começou exatamente no mesmo momento. Tanto Isso foi em que ano? final de 2009 para começo de 2010. E sua mãe ficou 25 anos na Porto, então ela pegou toda a história da Porto ali desde o comecinho, A né? história da Porto. Ela fala que para o corretor é relevante, o Jaime Garfinkel, ela fazia muito reunião com o Jaime. E o ídolo dela, ela falava muito sobre o Jaime, a família Garfinkel, o Bruno Garfinkel. Então, essas são as referências que eu também tive, mesmo não tendo contato direto, em relação a valores, Legal. como que a gente enxerga as coisas. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente vê na minha área, que é a parte da saúde, quando eu saí do automóvel, saí dessa parte de seguros e fui para esse mundo novo, que de fato é um mundo um pouco diferente, na parte de plano de saúde, eu choquei com algumas coisas, por conta da cultura da Porto e por conta dessa cultura de seguros. Mas depois eu conto isso. Meu, e o legal, né, dessa questão, até que você colocou em relação aos valores, eu percebo que às vezes a gente enxerga isso lá na frente, né? Na época a gente não enxerga. A minha mãe também, ela trabalhava, né, como vendedora, ela começou ali em 95, e eu entrei nesse ramo em 2002. Eu queria ser jogador de futebol, fui profissional, não deu certo, enfim, beleza. E de 2002 a 2007, eu só trabalhei uma operadora. Eu trabalhava em uma plataforma, né? Nós éramos produtores para essa plataforma e eu só trabalhava a MESP. Só um produto? Só um produto. Mas por quê? Porque a corretora só vendia MESP. E aí, o que eu falo? Que isso fez com que eu criasse um mecanismo de conhecimento muito profundo nessa operadora, o que me fazia vender muito. Né? Depois, para eu pular para as outras, não foi difícil. Mas eu só fui descobrir isso lá na frente. Sim. Isso talvez, para quem entre no ramo de saúde hoje, sabe que é uma dificuldade. Porque quando o cara entra, ele vê 1 milhão de operadora, 1 milhão de possibilidade, um monte de categoria de plano, com coparticipação, sem coparticipação, ele fica maluco. Exato. E eu sempre falo, cara, tenta se especializar em 1, 2 operadoras, ali você vai fazer diferente. Sim. E se você tiver clientes que precisem de uma consultoria em outra, tudo bem. Mas quando você vai buscar um cliente, que você ataque clientes que você performa. Porque para mim isso fez sentido, mas só depois, como essa questão dos valores da sua mãe, né? Exatamente. Isso que você colocou é muito importante. Por exemplo, a gente tinha medo de saúde. A gente tinha medo de vender plano de saúde. E de fato tinha medo mesmo. Imagina. Pra gente era um monstro. Por quê? Poxa, mas se eu fizer uma venda errada no automóvel, é o carro do cara. No saúde, é a vida do cara. Não tem comparação. E eu não entendia muito bem. Cara, de 2010 para 2014, eu fazia a cotação todos os dias. Porque assim, a gente começou, não é uma corretora grande. Era eu e ela. Então, você tinha que cotar, preencher o formulário. Aí, e ir lá no cliente. Multicálculo, pegar a proposta assinada, porque a SUSEP, né? Sim. Ela pedia, não sei como está isso mais, mas deve ter digital, hoje em dia deve ser digital. Sim. Mas ela exigia que você pegasse a proposta assinada. Então, esse era o meu mundo. O meu mundo era o automóvel. Eventualmente eu fazia um seguro residencial. E o que você está falando é interessante porque minha mãe sempre falava o seguinte: faz na Porto. Faz na Porto. Porque nessa eu conheço. Se der problema, eu vou lá na aceitação. Se der problema, eu vou lá. Eu me viro, né? Exatamente. E aí a gente sempre preferiu trabalhar com a Porto, porque de fato era o nosso porto seguro. Era o lugar onde a gente ficava um pouco mais tranquilo. Se desse um problema comercial, a gente sabia com quem resolver. Na aceitação, ela tinha um trânsito na parte de sinistro. Então, de fato, isso faz todo sentido. E, para começar, esse é o melhor caminho, porque é menos complexo. O produto já é complexo. E a venda é mais rápida, né, teoricamente, né? Claro que você tem que ter uma consultoria, você tem que ter um entendimento, mas é num curto espaço de tempo. Um automóvel você se resolve em 10, 15 dias, porque senão o cara vai renovar e ele vai perder. Exato. Né? O saúde, às vezes, você estende aí por anos, né? Exatamente. Então, é muito diferente. E aí, o que acontece foi que de 2010 a 2014, cara, eu trabalhei com automóvel. Só que... E a gente não trabalhava somente com automóvel. A gente trabalhava com tudo. E assim, aí é a minha opinião, tá? Eu acho que deve ter pessoas que pensam diferente, eu respeito, mas é a minha opinião e a conclusão que eu tenho hoje. É muito difícil um corretor vender muito bem
muito bem todos os produtos. Não dá. Dá para fazer, dá para ter um portfólio maior, eu acho que sim, mas você vai ter que fazer uma coisa de cada vez. É muito difícil você começar, por exemplo, ter uma estratégia de marketing que vai captar clientes de automóvel e saúde ao mesmo tempo. Eu nunca consegui pelo menos isso. Então, o que aconteceu comigo em 2014? Existia uma corretora em frente ao meu escritório chamada Minuto Seguros. A Minuto? Minuto. Caramba. E aí, eu sempre falei o seguinte para minha mãe. Falei, não adianta a gente ter uma corretorazinha para ser pequeno. Se for para ser pequeno, eu vou embora. Porque em 2015 eu fui para os Estados Unidos, inclusive. Eu fiquei um tempo fora. Caraca, que e legal. aí, quando eu voltei, eu falei justamente isso para ela. Não dá. Eu trabalhei numa estação de esqui. Eu tinha contato com o dono da montanha. Ele sempre falou, cara, tem que ser grande, não adianta, tem que ser grande, você tem que pensar grande. E a gente sempre pensou muito pequeno. E aí eu falei, não dá, a gente tem que pensar grande. E a Minuto Seguros ficava na nossa frente. Eu falei, cara... Mas assim, no outro lado da rua mesmo? No outro lado da rua. Eles tinham um prédio deles. Caraca, que legal. E eu olhava aquilo e falei, como que eu vou conseguir bater de frente com a Minuto? Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de competir. Eu sou muito competitivo. Então, como que eu vou, de fato, conseguir competir? E aí fala, eles tinham as melhores ferramentas. Uma vez eu peguei um cara no LinkedIn, queria conversar com o cara só para dar uma sondada, como funcionava lá dentro. Mas a conversa era como cliente ou como corretor mesmo? Eu falei que era cliente, mas eu queria entender qual que era a ideia por dentro. Quem nunca fez isso, né? Eu queria entender o que rolava lá dentro. E aí ele começou a falar das ferramentas e tal. Eu falei, cara, eu não vou conseguir chegar nisso. E quando a minha mãe trabalhava na Porto, ela era muito forte no saúde. Ela conhecia muitos corretores de saúde, contas grandes, coisas grandes. E ela sempre falou que dá muito dinheiro saúde. Eu falei, cara, vamos estudar esse negócio? Foi que aí em 2015 eu comecei a aprender o que é plano de saúde. Tinha voltado dos Estados Unidos. Voltei dos Estados Unidos. Eu falei, cara, a gente precisa focar em uma coisa. Escolhe uma coisa. O que a gente tem que ser bom? Pelo menos para começar. Aí ela falou, vamos focar no saúde? É assim a comissão? Eu falei, assim a comissão? Até assusta, né? Porque eu estava acostumado com o automóvel, eu ganhava R$200 às vezes numa renovação, que picotava em não sei quantas vezes, e às vezes tinha que fazer endosso, tinha que ajudar o cara com guincho. Então, assim, eu não conseguia ver dinheiro naquilo, e eu fazia tudo. Eu falei, puta, ainda eu tô, que faz tudo. E aí a gente começou a migrar para o saúde de forma gradativa. Cara, e quando você fala hoje um exemplo do corretor, né, que de fato muitos corretores, eles são generalistas, igual você falou, não está errado, mas eu concordo quando você fala de você ter essa visão de ser bom em uma coisa. Isso, e esse é o ponto. Existem praticamente 90 ramos ou mais de seguros, é muito extenso. Né? Então, quando você se especializa em algo, de fato você se diferencia da massa. Isso. Né? E o que eu sempre trago essa visão para o corretor é de fato assim, cara, existem parcerias. Né? Então, a corretora, né, a nossa corretora, ela começou em 2009, também só com saúde, depois a gente queria fazer tudo. Aí também não dava, eu falei, não dá. Fazer tudo muito bem, muito aprofundado, que é o grande desafio. Você desprende muito tempo. Exato. Quando o cara vinha com um seguro de bike, e a gente falou, não, eu faço. Era uma briga, e lá liga pra ele, você não sabe nem quem é, e aí que você começa a entender, passou 1, 2, 3 dias, você ali, naquele processo, sendo que você podia ter fechado 2, 3 contratos de plano de saúde. Esse é o ponto, exatamente esse é o ponto. Desprende muito tempo. Exatamente. Mas é por isso que hoje, os corretores, e o que acontece comigo, ainda hoje, é ter parcerias. Exato. E quando eu falo muitas vezes que o corretor, ele é sozinho, né, por conta de ele não querer fazer parceria ou de ele querer, é porque o corretor hoje, ele precisa conversar com outros corretores. Exato, isso acelera muito. Ele precisa estar em ambiente com outros corretores. Isso, né? Então, até hoje eu estava no Clube dos Corretores, eu gosto aqui do Syncor, ele tá perto. Se você não é associado do Syncor, aproveita, cara. Faz lá a sua inscrição, porque ser associado do Syncor tem benefício sim, e muito, tá? Inclusive, dentro dos benefícios, né, te dá um belo de um desconto pro Conec, que esse ano aqui é a maior feira de corretores da América Latina, que acontece a cada 2 anos. Esse ano ele vai estar lá no IMB, né, para milhares de corretores ali, trazendo performance, trazendo tendências, muita coisa legal pro corretor. Legal. Né? Então, você conversar com outros corretores, você estar em ambiente onde tem outros corretores, acelera o seu crescimento. E você ter esse tipo de parceria é importante. Exato. Né? Então, às vezes, você se especializou no seguro alto. Então vou fechar um saúde aqui com o Leandro, vou fechar um vida com o Léo. Você não está perdendo o cliente.
com corretores parceiros, Exato, lógico, né, exato. honestos, para que você não fique com aquela... Não perca oportunidades também. Não Às perca vezes oportunidades. Você está deixando uma brecha para um outro corretor ele entrar num cliente seu e aí futuramente esse cara pode até tomar aquilo que você domina. E não é difícil acontecer. Não é difícil, não é difícil. Ô, Léo, e deixa eu te fazer, agora mudando um pouquinho o assunto, né? Inclusive para você, corretor, que está assistindo a gente, né, e está entendendo um pouquinho da história, a gente sempre conta a história no começo, ela é importante, porque às vezes você pode estar passando por algo agora que esteja te incomodando, você pode estar passando por algo agora que você não entenda, mas que no futuro ele vai fazer sentido. Todo e qualquer passo que a gente dá, Com certeza. né, ele faz com que, que a nossa evolução, ela caminhe para um caminho, né, ela vá para um caminho em que... bem trabalhado, né, e com muita persistência e resiliência, cara, o corretor, ele cresce. Com certeza. Eu sempre falo que a gente está num ramo muito privilegiado. Sim. Isso é um jargão meu, porque... Olha a pandemia. Muita gente quebrou, a gente teve corretor que nunca vendeu tanto quanto vendeu na pandemia. A maioria, muitos que eu conheço falam, cara, nunca vendi tanto. Exato. Mas eu trago também na visão de que em qual ramo você vende o mesmo produto para o mesmo cliente todos os anos. Exato. O seguro, ele pode te trazer isso, seja no seguro de automóvel, no seguro residencial, no seguro de responsabilidade civil, ou até mesmo no saúde, porque o saúde, por mais que você não venda muitas vezes todos os anos, mas você tem esse cliente que em algum momento ele vai ter ali a sua revisão e vai ter ali um novo contrato e você vai ter um novo ganho. Então, quando você monta uma carteira e você performa bem nessa carteira, de fato, o longo prazo, ele faz você... Resiliência, né? O longo prazo, ele faz você... O corretor, ele tem uma profissão muito meritocrática. Aqueles que trabalham, Sim. aqueles que se dedicam, aqueles que de fato querem, eles conseguem, eles chegam. E chega mesmo, com certeza. Chega, tem gente que ganha muito dinheiro. E até aproveitando, né? Porque esse gancho de trazer essa questão do crescimento do corretor, a gente quer trazer um pouco da tecnologia, que é o nosso principal assunto hoje. Perfeito. Porque quando a gente olha ali para 2009, 2005, né, 2012, 2014, a gente ainda tinha muito trabalho manual, né? Então, para você fechar 10 apólices, você em 10 clientes, era demorado, né? A venda era até mais rápida, mas era um processo muitas vezes demorado. A comunicação, o marketing, ele demorava para chegar. A gente era acostumado a ver outdoor, panfleto, né? E comercial de TV. Eu lembro que a MESP, né, que eu falei que a gente trabalhou muito tempo na MESP, ela tinha um comercial na Gazeta, cara. Não sei se você chegou a pegar isso. Não. Ela tinha um comercial na Gazeta, tinha a MESP, tinha a Sancil, no programa da Kátia, Mulheres. E era assim, você performava, né, você estava em certo nível lá, você ganhava o vale para você estar no receptivo. E era incrível, os caras anunciavam, ficava tipo 8 corretores, assim, lá na central da MESP lá. Os caras anunciavam lá, puta, cara, começava... E a regra era, olha, atende o telefone, pega o telefone e fala que você liga daqui a pouco. Porque se você ficar dando informação, vai caindo para as outras pessoas. Então era assim, olha, eu já te ligo. Você anota, para você pegar o máximo possível. E a televisão dava... Cara, era absurdo, era muito resultado, né? Mas com essa evolução, até acelerada depois da pandemia, a gente entende que o marketing, ele mudou. Né? E eu acredito que ele mudou para melhor. E o corretor, muitas vezes, tem essa dificuldade de entender um tráfego pago, de entender um posicionamento, como que ele se posiciona numa rede social, se isso é de fato importante ou não, porque tem corretor que acha que não, e tá tudo bem, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa mudança da tecnologia, até porque você viveu isso, né? Você vive isso, e a gente, por mais que esteja inserido nela, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Para um corretor que não tem muita expertise nisso, ou um corretor que ele está derrapando, porque muitos começam, mas tem aquela dificuldade no caminho e ele desiste. E isso é o que me parece que, cara, para mim, eu falei, cara, não desiste, porque esse é o processo, acontece, né? Exato. Cara, você foi falando algumas coisas e, na verdade, começou a vir um monte de coisa na minha cabeça, porque, de fato, quando você está em 2010, o que a gente tem de acesso à tecnologia era algo muito específico, né? Principalmente para corretor. O auge era a TV. Exato. Colocou na TV, cara, era um absurdo. Exato. Então, toda a forma de comunicação... Assim, o mundo mudou muito. E não é só em corretagem, não é só em vendas, em tudo. Eu acho que, consequentemente, com essas tecnologias, os comportamentos mudaram. E eu pego um exemplo muito engraçado, e clássico, que todo mundo sabe disso,
A questão do WhatsApp. Eu sempre fui um cara que gostei muito de ligar. Eu, quando ia vender seguro de carro, eu ligava. Porque era o meu momento de conseguir prender a atenção do cliente, conseguir fazer a minha venda. E aí surgiu o WhatsApp. No começo, o WhatsApp ninguém usava muito. Eu não sei se você se recorda, mas o pessoal tinha um pouco de receio de utilizar de forma profissional. Ah, não vamos chamar no WhatsApp não, porque é uma coisa mais pessoal, é mais íntima. Depois abriu. E quando abriu, as pessoas começaram a deixar de querer atender muito o telefone. Tem um corretor que eu conheço que ele deu graças a Deus que o WhatsApp está transcrevendo áudio, que ele não aguenta nem ouvir, às vezes, o cliente. Eu falo, cara, como que não? Meu Deus, você está na pessoa errada. Então, isso eu sofri, entre aspas, muito, porque eu gostava muito. Mas a gente não tem que sofrer ou ir contra a maré. A gente tem que simplesmente aceitar. A gente tem que surfar as ondas. Não é uma questão de escolha, é uma questão de enxergar as oportunidades. E outro ponto também que você falou da tecnologia, a minha cabeça sempre foi assim, isso desde que eu comecei a corretora. Esse processo é o jeito mais eficiente de ser feito? Ou será que existe algum jeito mais rápido de fazer essa mesma coisa? Então eu vou te dar um exemplo besta, mas que eu sempre pensei assim. Tem o formulário de avaliação de risco, né? Um monte de perguntas. Eu não sei como está hoje no seguro de carro, faz muito tempo que eu não coto. Mas antigamente era um formulário extenso e aí você jogava no multicálculo para poder pegar as cotações. Tá normal, é assim ainda. É assim. Como que era o meu formulário? Era físico. O que acontecia? Eu imprimia um formulário e aí eu começava a escrever manualmente. Eu falei, cara, será que esse é o melhor jeito que existe para fazer o preenchimento de um formulário? E aí eu comecei a pensar. Eu tirei do formulário físico, coloquei num Excel. Depois a gente fez direto no multicálculo. Ou seja, o que eu percebia, existem jeitos melhores de fazer aquilo? E aí eu tentava adaptar, porque quando a gente para pensar, por que a tecnologia é tão importante? Porque o recurso mais importante que nós temos é o tempo. Sim. Se você começa a utilizar a tecnologia, você começa a ganhar tempo. Se você ganhar tempo, você consegue fazer outras coisas. Se você consegue fazer outras coisas, você consegue gerar mais receita. Então, o meu cérebro sempre funciona muito assim. Às vezes, hoje no escritório, se tem alguma coisa que eu posso economizar, que seja 10 segundos de um funcionário, eu faço. Por quê? 10 segundos num ano de 10 funcionários, de 30 funcionários, isso é um funcionário a menos que eu preciso contratar. É um tempo aí que é incalculável. E a gente acha que não. Exato. Então, eu acho que a tecnologia ela está muito relacionada, não em sistemas, mas otimização da sua corretora. Como a sua corretora pode produzir da melhor forma por um custo mais baixo possível. O corretor ele tem muito medo da tecnologia. Por quê? Eu acho que... Ele acha que vai roubar o papel do corretor. Principalmente agora com o surgimento da inteligência artificial, né? Então, é engraçado, eu li um livro recentemente, um livro famoso, do Jim Collins, chamado Empresas Feitas para Vencer. Esse livro... É um livro muito famoso. E aí eu comecei a ler um trecho, porque eu não sabia exatamente de que ano é esse livro. Eu comecei a ler. Aí eu comecei a ler um trecho, e aí ele fala justamente sobre o medo das pessoas serem substituídas e tal, e etc. Ele foi falando. E aí eu falei, cara, será que ele está falando da inteligência artificial? Eu falei, cara, não pode ser. Lá atrás já, né? Esse livro deve ter uns 10, 15 anos. Não, tem 25 anos, é de 2001 o livro. Aí, e aí eu fui ver, eu falei, não é possível esse cara tá falando de inteligência artificial, porque era o discurso muito parecido com o que se fala hoje. E não, ele estava falando da internet. Será que a internet vai substituir o ser humano? Será que porque as pessoas não entendiam muito bem o que era a internet, assim como hoje em dia tem muito receio do que é inteligência artificial. Mas os dois são tecnologia. E o que eu acredito a tecnologia ela é um meio para se fazer algo melhor. Sim. E não um fim. Então, o que eu acho que os corretores não vão ser substituídos pela internet. Agora, os corretores que usam a internet vão substituir aqueles corretores que não usam. A inteligência artificial... Fala de novo. Vou pegar o mesmo tema. Os corretores que não usam a internet vão substituir os corretores que a utilizam. Assim como os corretores que vão utilizar a inteligência artificial vão substituir, vai substituir os corretores que não usam. Então não é a inteligência artificial que vai substituir o corretor. Cara, é o corretor que utiliza que vai substituir o outro corretor que não utiliza. Galera,
olha só, isso que... Léo, eu nunca tinha ouvido isso, mas faz muito sentido. Porque se você, corretor, hoje, tá achando que a inteligência artificial vai substituir o corretor, tá errado. De fato, você tem razão. Não é o corretor que usa a inteligência artificial que vai substituir o corretor que não usa. É o corretor que usa a tecnologia que vai substituir o corretor que não usa. Porque, de fato, é um complemento para o corretor. Mas é o mesmo conceito que a gente estava falando lá atrás. Pô, que é o quê? foi bom, hein, velho? Porque o corretor ele vai trabalhar muito mais rápido. Imagina o seguinte, vamos pensar em duas corretoras. Você tem uma corretora com tecnologia, eu não tenho uma corretora com tecnologia. Vamos fazer uma comparação. Eu, para fazer determinado procedimento, eu demoro 5 horas. Você com tecnologia demora 15 minutos. Qual vai ser o tamanho dos meus custos? Eu vou ter que contratar, talvez, já que eu demoro 5 horas, quando eu começar a vender mais, eu vou precisar contratar mais gente. Você, para contratar mais um funcionário, você vai ter que vender muito mais. E uma empresa nada mais e o corretor ele tem uma empresa, mesmo que ele seja sozinho, é uma empresa, nada mais é do que uma relação de lucro, que é quanto eu tenho de despesas mensais, meus custos, e quanto eu tenho de receita. O resultado é o lucro. Se eu trabalho de forma inteligente, que é com tecnologia, eu consigo o que é? Ter um lucro maior. Se eu consigo ter um lucro maior, eu vou me sobressair em relação ao meu concorrente. Eu vou conseguir investir em outras coisas que o meu concorrente não consegue. Então, a lógica ela é sempre a mesma. Vou te dar um exemplo do ChatGPT. Quando lançou o ChatGPT, foi um ex-funcionário da Sami que me chamou. Falou, quando lançou, uma semana depois que lançou, ele me chamou. Meu irmão, mesma coisa. Cara, coloca isso aqui. Cara, olha isso aqui. Pô, eu falei, nossa, parece mágica. O quê? Falei, cara, ele falou assim pra mim, testa. Brinca nesse negócio. E aí eu comecei a brincar, porque eu sou curioso, eu gosto dessas coisas de fato. E aí eu comecei a brincar. Falei, cara, isso é uma loucura. O mundo vai mudar completamente. Por quê? Antigamente, para você fazer determinadas pesquisas, para você entender determinado conceito, para você melhorar um e-mail, para você... Eu demorava, sei lá, algumas horas. Buscar uma informação, um exemplo, vou dar um exemplo, tá? Às vezes o cliente, ele quer uma resposta concreta dentro das condições gerais, de 200 páginas. Eu puxo ela para dentro, coloco a pergunta dele e falo, aonde está essa resposta dentro das condições? Ele vai lá, aqui, e ainda ele formula um e-mail em cima disso. Então, imagina a gente olhando lá um por um. Exato. É o tempo, que é o bem mais precioso. É a questão, você vai demorar 5 horas, eu vou demorar 1. Isso é o jogo. Então, por isso que eu falo, mas, vamos pegar agora se vai substituir ou não vai. O corretor ele é um vendedor, e aí a gente pode falar até de vendas em relação a isso. Muitas pessoas me perguntam lá na caixinha de perguntas o seguinte, Léo, você acha que a inteligência artificial vai tirar o papel do corretor? Principalmente o meu negócio é corretor de plano de saúde. Eu falo, cara, a inteligência artificial, de fato, ela vai poder responder todas as perguntas que um corretor sabe. Agora, responder perguntas é diferente de vender. A ação de venda, ela envolve várias coisas além de tirar dúvidas. Ela envolve atitude, ela envolve conexão, que é o rapport, ela envolve processos, ela envolve follow-up. Coloca um chat para um cliente e fala para ele ficar fazendo pergunta, vê se vende aquele negócio. É um interrogatório. Ele envolve confiança. Que confiança que um chat passa? Agora, conversando com o Leandro, de carne e osso, para uma pessoa, passa confiança. Tem uma coisa que eu ouvi, e de fato o corretor ele tem que saber dosar, porque a tecnologia ela é extremamente importante. Sim. Mas a humanização ainda está aqui e muito presente. Porque do mesmo jeito que as pessoas gostam de tecnologia, a gente às vezes fica um pouquinho de saco cheio da tecnologia. Eu quero ver o Léo. Chega aí, Léo, vamos conversar. Né? Lógico que a tecnologia a gente nunca deixa de lado, mas a humanização, esse meio termo, ela veio para ficar. Então, se você conseguir interagir e gerar para o seu cliente, para a sua empresa, né, essa interação presencial, online, porque... um exemplo, até aproveitando o gancho para te fazer um questionamento. Um exemplo, o cliente, né? Os clientes perguntam sempre a mesma coisa. Sim, mesma objeção. É os mesmos dúvidas, as mesmas perguntas. E muitas vezes o mesmo cliente faz as mesmas perguntas todos os meses. Perfeito. Por quê? Porque a cabeça dele tá a milhão em outra coisa. Exato.
é a empresa dele que está rolando. Na hora que ele lembra, ele vai, Leandro, qual que é o meu vencimento mesmo? Leandro, qual que é a minha data de corte mesmo? Leandro, quando que vem? Então, essas perguntas são, por que nós não conseguimos trazer um sistema para essa pessoa poder buscar essa informação rápida? Ou até mesmo um chatbot para responder para ela de uma forma mais prática e rápida. Às vezes não 100% que ela quer, mas uns 80%. Então existem muitas coisas que fazem com que a repetição em relação às nossas respostas, elas possam diminuir, sei lá, até em 80%, cara. Exato, esse é o grande ponto. Você enxerga isso? Totalmente. Você tem também esse problema, porque... Inclusive, como você trabalha com corretor. Às vezes, as dúvidas dos corretores são as mesmas sempre. Eu vou te dar um exemplo muito clássico. Eu adoro tanto tecnologia que a gente construiu uma ferramenta nossa. Desde 2021 eu tenho um desenvolvedor, todos os meses a gente desenvolve coisas novas. A gente tem um CRM nosso, não é tão robusto quanto um Reday Station, mas é um corretor feito por corretor de plano de saúde. Um CRM feito por corretor de plano de saúde. Até fazendo um cortezinho, porque o corretor, às vezes, ele não precisa de nada. Não é muita coisa. Ele só precisa de um histórico, um funil de vendas e algumas ações ali que vão... É isso, exatamente essa estrutura que a gente pensou. Tanto é que a gente pensou para o corretor que está começando na parte de CRM. Quando o cara já tem um conhecimento avançado, a gente até recomenda, cara, não usa o nosso, porque eu acho que não vai fazer sentido para você. Se você quer fazer determinado tipo de análise, taxa de conversão muito específica, fazer filtros... Não, isso não é o nosso caso. Mas eu acho que com um básico você já consegue avançar muita coisa. E foi justamente pensando nisso que a gente pensou na nossa ferramenta. Mas nem ia falar disso. Eu vou te falar, por exemplo, de uma ferramenta nova que a gente desenvolveu, que ela vai muito de encontro com essa situação de humanizar junto com tecnologia e otimização. Boa. Que é a gente criou uma automação no WhatsApp. O que é essa automação no WhatsApp? Vou te dar exemplos de como a gente humaniza e como a gente automatiza ao mesmo tempo, e pode ajudar muito bem. Todo cliente ou todo corretor, ele gosta de uma coisa que é besta, mas funciona super bem, que é receber parabéns. Só que, quais são os corretores, eu até pergunto para os corretores, de 1.000 clientes que você tem, não sei, ou de X clientes que você tem, quantos de fato você se recorda de mandar um parabéns? Simples parabéns. Simples parabéns. Talvez alguns corretores consigam fazer isso através de sua agenda. Eles vão lá e colocam na agendinha deles, física, ou no Google Calendário, e eles vão e fazem. Tá tudo bem. Mas vão perder mais tempo, né? Porque essa demanda. O que a gente pensou? Cara, vamos criar uma ferramenta que é o seguinte, quando o cara fechar, ele já vai colocar o nome do cara, o WhatsApp do cara e a data de nascimento do cara. E salva. No dia do aniversário do cara, o WhatsApp dele vai estar plugado dentro da nossa ferramenta, ele vai mandar uma arte, um texto personalizado com o nome do cara, porque ele cadastrou o nome e a mensagem ela personaliza, e manda parabéns. Ou seja, eu estou automatizando, porque eu não consigo fazer isso de forma manual, senão eu vou perder muito tempo para poder colocar na minha agenda, aí eu vou lá, copio o texto, não sei o quê. Cara, e às vezes você fazer um textinho de parabéns, você fica meio perdidinho ali. Exato. E aí a gente deixou pronto, parabéns, e então eu automatizei o processo, mas ao mesmo tempo, qual que é o objetivo real? É o relacionamento. É o relacionamento. É falar, cara, eu lembrei do seu aniversário. Parabéns, tamo junto. Se você precisar de alguma coisa. Isso que a gente tem que pensar muito. Como eu faço... Porque o nosso cérebro, ele ainda é muito primitivo. Grande parte da estrutura do nosso cérebro, ela é muito primitiva. E eu não estou falando primitivo de 100 anos. Eu estou falando de primitivo de 10 mil anos atrás. Então, muitas das coisas que nós tínhamos há 10 mil anos atrás não tem nada a ver com tecnologia. Ela tem um instinto humano de relacionamento, de relação pai, mãe, filhos, essa estrutura. Então as pessoas gostam. E aí a gente começou a pensar em automações nesse sentido. Vou dar outro exemplo. As minhas gestoras, o gestor, a gestora, tem as automações dela. Então talvez você tenha parceria com a B+. Você vai receber uma mensagem de: oi, tá tudo bem com você? Simples. Na verdade não é ela que tá mandando, é o robô que tá mandando, mas ele só tá perguntando para você, você tá precisando de alguma coisa? Mas isso ativa nele, lembraram de mim. Exato. Opa, tudo bem, tô tranquilo. Exato. Então, o objetivo da tecnologia é potencializar todas as outras coisas que são necessárias para uma venda, ou para um pós, ou para um ADM e assim por diante. Ô, Léo, você falou uma parada que eu queria entrar nesse assunto agora, um exemplo. Você está desenvolvendo essa ferramenta desde 2021, um exemplo. Sim. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Automação. Automação de WhatsApp. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu percebo que muitas vezes o corretor, ele não quer ter trabalho. Tá. E tudo bem.
porque existem ferramentas para isso. Uhum. Existem ferramentas prontas e existem também momentos em que o corretor ele tem que pôr a mão na massa. Sim. Mas o que eu percebo, né, e aí falando aqui diretamente para o corretor, é que, se você se identifica com isso, porque eu também já fui assim, é que eu só penso em algo assim durante o meu trabalho, durante o dia. Tá, já sei onde você quer chegar. É porque durante o dia eu tô trabalhando. Eu vou fazer. E aí o que acontece? Não, preciso fazer uma automação. Tá. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa 2. Mas você não faz. Por quê? Porque de fato, existe até uma frase, né, que eu gosto muito, que ela fala assim: o que enriquece é o trabalho depois do trabalho. Perfeito. Porque acontece que durante o dia você tá trabalhando, cara. Você tem que ganhar dinheiro. É incêndio, é ligação, é retorno, às vezes acontece tudo de uma vez. Certo. Mas fora do horário de trabalho, é o melhor momento para você se desenvolver, estudando, lendo algum vídeo, ou um livro, vendo algum vídeo, e até mesmo trabalhando algumas automações. Tá. Ou pensando e testando algumas coisas que vão melhorar no seu dia. Perfeito. E o que eu quero trazer para o corretor é, cara, tire um tempo para esse desenvolvimento profissional e pessoal. Uhum. Porque, de fato, deu sexta-feira, ele joga a caneta, só volta na segunda. Certo. E tá tudo bem, porque tem final de semana que eu não quero ver um computador na minha frente. São escolhas. Mas o nosso dia é muito ocioso. E a gente perde muito tempo ali no celular. É Instagram, rolando pra cima, futebol, sou fanático por bola, então percebo que muitas vezes toma um tempo assistindo jogo atrás de jogo. Mas eu tiro sempre um tempinho que, cara, às vezes 2, 3 horas no final de semana, que é ocioso, você não tá fazendo nada. Você senta lá, se concentra, melhora um processo, pensa em algo. E para mim é um melhor momento de você pegar uma caneta, começar a escrever e trazer algumas ideias para o papel ou tirá-las do papel posteriormente. Então eu queria que você comentasse sobre isso, porque é trabalhoso. Sim. A gente quer deixar mais fácil, lógico. Mas o corretor tem a parte dele. Um exemplo, um CRM. Você está criando um CRM. Mas ele vai funcionar se o cara não preencher? Não. Então, o que eu queria entender a sua visão sobre isso, porque eu percebo, não sei se muitas vezes a tecnologia está deixando o cara preguiçoso ou acomodado, preguiçoso não, acomodado, a ponto de ele achar que as coisas funcionam sozinho, e não é assim, tem que ter a parte dele, ele tem que se entregar. O cara que quer crescer, ele vai ter que perder noites de sono, ele vai ter que perder horas com a família dele, não tem jeito, tem outro caminho? Então, vamos lá. Você colocou um conceito muito interessante, muito importante. Talvez é isso que eu vou falar vai ser duro, mas talvez seja exatamente esse ponto que faz um corretor ter sucesso e o outro não. É exatamente a quantidade de sacrifício que você faz durante a sua jornada, durante um determinado tempo, é o que vai fazer você, de fato, conquistar algo ou não. Vou te dar um exemplo. Eu fiz faculdade, estudei na PUC, fiz administração. Durante a faculdade, durante os 5 anos, pergunta pra mim quantas vezes eu fui beber no bar. E eu bebo, tá? Não é que eu bebo. Quantas vezes? Fui 3 vezes. Caramba. Porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte. E eu tinha que, muitas vezes, pensar em como eu ia melhorar minha corretora. Então, e eu não me arrependo em nada em relação a isso. São sacrifícios que a gente faz para que a gente tenha uma vida melhor. O que eu acredito, em determinado período, e não importa se a pessoa é mais nova ou mais velha, mas em determinado período da sua carreira, você vai ter que se sacrificar para que você consiga colher bons frutos ali na frente. Não é você ter uma vida de cão para a sua vida inteira, não é esse tipo de proposta que a gente tem que pensar. Mas sacrifícios, eles são necessários para que a gente possa, em algum momento, colher esses frutos. A gente não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente tem que colher. E quantas ideias você que está assistindo a gente não tem? Quantas ideias boas, cara. Um simples vídeo, tu precisa fazer um vídeo para a internet. E o cara não faz, porque ele só pensa em fazer isso no horário comercial. Exato. Ninguém quer trabalhar numa sexta-noite, num sábado, num domingo, numa quinta, numa quarta-noite. Ou nem tecnologia, mas conhecimento, por exemplo. Hoje em dia, qual a parte da população que lê livros? Ou que estuda, às vezes através de podcast, ou através de qualquer tipo de conhecimento? Cara, o YouTube é uma máquina de ensino. Exato. Eu assisto muito vídeo no YouTube por coisas que eu já sei, ou coisas que eu quero revisar, porque de fato é uma horinha. Eu tô tentando evitar entrar no Instagram no final de semana, né? Eu tô buscando mais uma parte no LinkedIn, né? Apesar de que eu gosto muito ainda, é uma coisa que ela te hipnotiza mesmo, você vai ver, passou um tempo. Exato. E eu tô indo muito pro YouTube agora. Cara, ficar assistindo um vídeo sobre algo específico. Eu quero me especializar muito agora, um exemplo, em relação
a legislação da saúde suplementar. Legal. Então, cara, eu tô indo a fundo, eu tô vendo um monte de vídeo, muita coisa boa, muita coisa que eu falo, isso aqui não vale a pena, mas são esses pontos que a gente fala que é o sacrifício, que é o quanto você está se doando para você poder crescer, né? Porque a sua corretora só vai crescer você trabalhando a parte estratégica dela, você pensando no crescimento e não você trabalhando e apagando incêndio todo dia. Exato, exatamente. O CNPJ vai ter dificuldade em crescer se o CPF for pequenininho, né? Então, é difícil isso. Então, você tem que aumentar seu CPF toda hora. E como que você aumenta? É com conhecimento, é com bagagem, com experiência. Ô, Léo, e uma pergunta aí polêmica, vamos dizer, entre aspas, polêmica. O corretor ele tem muito medo de contratar. Funcionário? Você acha que para vender mais tem que contratar alguém? Eu acho que... Assim, eu acho que tem etapas, né? Eu acho que primeiro você tem que... Ou até, deixa eu reformular a pergunta, né? Não é contratar alguém. Porque, de fato, o corretor ele fica muito no operacional. Tá. Mas ele precisa de um parceiro ou ele tem algum momento em que ele tem que pensar no crescimento? É que essa é uma pergunta, ainda assim, para mim, complexa. Porque depende do tamanho do sonho do corretor. E, assim, tá tudo bem você não querer crescer muito. Eu conheço corretores que tem uma qualidade de vida boa e eles não querem, às vezes, ter uma corretora gigante. Não é o sonho do cara. E a profissão de corretor gera isso, né? Ele te dá esse conforto. Chega um certo momento, você não precisa mais de cliente. Exato. Então, são escolhas que você faz. Legal. Então, vamos pensar no seguinte. Eu estou nesse momento, eu sou sozinho, eu tenho algumas ferramentas que me ajudam a trabalhar melhor, eu já tenho uma carteira boa, eu já tenho um salário bom. E agora? Eu quero crescer mais? Eu quero expandir em outros produtos, são escolhas. Ou eu quero deixar do jeito que está, porque está tudo bem e eu estou ganhando super bem. Sim. Às vezes, o crescer nem é a melhor alternativa para aquela pessoa. Então, eu acho que depende muito do perfil. E mesmo nesse crescer, existem vários jeitos de crescer. Vou trazer aqui uma forma. Você se junta com outros, você faz uma sociedade. Um cara que te completa. Cara, e a galera... martiriza o sócio. Por quê? Porque é uma relação de confiança. É difícil você, de fato, encontrar um sócio com quem você vai compartilhar, assim como você compartilha com a sua esposa, você vai compartilhar na vida profissional uma vida. Então, é uma decisão muito difícil. E muitas vezes você passa mais tempo com esse sócio do que com a sua família, né? Exato. Por isso que, de fato, é uma escolha que tem que ser muito bem pensada. Eu fiquei com um sócio por 11 anos, cara. Depois eu comprei a parte dele, segui sozinho. Mas em outros projetos eu tenho sócios e a gente vai muito bem. Exato. Então, tem que ter sinergia. É isso aí. E também eu acredito que talvez pro corretor ali, ele sinta isso, mas muitas vezes acho que, não sei se seria a palavra certa, mas ele tem um medo de trazer a pessoa para o negócio, né? Então, talvez ele tenha um apego muito grande por um negócio que ele já conquistou, por isso que ele tem medo de perder aquilo. Talvez isso é um ponto. Só que são decisões que a gente faz. Se a gente quer crescer, às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Muitos corretores são conservadores. Eu já conversei com vários corretores que eles falam assim, Leandro, eu não quero, tá tranquilo para mim. Exato. Mas vamos focar na parte do crescimento agora, né? De fato, o corretor que quer crescer. Porque eu percebo que quando a gente fala da nova geração, né? Então a gente está numa transição de geração. A gente vai para alguns movimentos de corretores, muitas vezes até clube dos corretores, união dos corretores, até o próprio Syncor, e você entende que tem ali talvez algumas pessoas que têm um tempo maior no ramo de seguros. Perfeito. E a gente vê poucas pessoas que a gente fala mais jovens, né? Então, oxigenando, né? E eu tenho 42 anos e me sinto jovem ainda, hein? Com muita energia. Né? Então eu falo que a gente está numa transição, né? Sim. De fato, isso influencia bastante, né? E às vezes uma geração que já vem de um tempo maior, talvez elas apontem ali uma geração nova, falando, isso não vai dar certo, isso vai dar, isso não vai dar, né? Como que você enxerga essa transição de geração? E o que você falaria para essa nova geração, né, também, de corretores? Porque eu enxergo isso com bons olhos, cara. A gente tem que... Tem muito cliente, tem muita oportunidade, a gente precisa mais de mão de obra qualificada, né? Então, queria a sua opinião em relação a isso. Eu acho que essa é uma responsabilidade que as pessoas
mais velhas, e eu não estou falando mais velhas as pessoas que estão se aposentando. Eu digo mais velhas, às vezes eu que tenho 30 e poucos, você que tem 40 e poucos, que a gente precisa aprender a se comunicar com essa nova galera. Meu, é isso mesmo. Então é uma situação de que ou a gente aprende a se comunicar e a gente entra no mundo deles, ou eles não vão entrar no nosso, porque é outra geração. A gente precisa assumir essa responsabilidade e bater no peito e falar, precisamos resolver esse problema. E não é fazer dancinha no TikTok, não, né? Não é, não, senão a gente estaria perdido. Então eu falei, talvez não teremos a próxima geração, porque eu não me responsabilizo em relação a essas danças. Boa. Mas o ponto é, tudo passa muito por uma comunicação bem feita. Hoje a gente tem novas profissões que elas se comunicam melhor que essas novas gerações. E o corretor, ele tá, nossa, uma profissão chata, uma profissão não é legal. Muitas famílias que têm corretoras há décadas estão tendo dificuldade de ter herdeiros que vão assumir a corretora. Então eu vejo muitas corretoras que não tem quem vá assumir o projeto da família. O Alex, que é um dos diretores regionais, ele fica em Presidente Prudente, cara. Ele bate na tecla o tempo inteiro sobre sucessão. E é algo que as pessoas não pensam. Exato. Então, uma alternativa que vai ter que ser vendida essa corretora. Porque ninguém vai querer assumir. Então, esse é um problema. Eu vi acho que foi o Flávio Augusto falando que a empresa ela só tem 3 caminhos. Só 3. Toda empresa. Não sei se você já viu isso. Sim. Ou ela é vendida, ou ela é herdada, ou ela quebra. Uhum. Só tem 3 caminhos, cara. É isso. Chega um certo momento, você tem que começar a pensar nisso. O que você quer fazer? Você quer vender? É melhor vender do que quebrar. Você não quer quebrar. Ou alguém vai herdar. Né? Então, isso é um assunto muito importante. Por exemplo, você veio da sua mãe, como eu, né? Uhum. Claro que a gente pegou lá do começo, a gente mudou muita coisa, mas é uma herança. Perfeito. De profissão. Talvez não de corretora, mas de profissão. Perfeito. Exato. Então, eu acho que tudo nessa situação de trazer novos corretores, ela passa por uma comunicação alinhada. Precisamos assumir a responsabilidade de que a comunicação ela é diferente do que era na nossa época. Os argumentos são diferentes. A vestimenta é diferente. A vestimenta ela é diferente. A forma de atrair é diferente. As pessoas são diferentes. Ou não é, João? A vestimenta não é diferente? A vestimenta é diferente, cara. A vestimenta Ele totalmente... deve olhar um cara tudo certo e falar, nossa, que coxinha. Mas é verdade, cara. Um exemplo, eu tô de social, gosto de social, mas, puta, eu adoro ficar de camiseta e trabalhar de camisa e uma calça. E, cara, é assim, é a vida como ela é. Então não adianta a gente querer brigar. Eu vejo muito corretor, as antigas, querendo falar, não, mas o meu jeito era melhor. Cara, não é questão de melhor ou pior, é uma questão de diferente, assuma isso e adapte. Seja um camaleão que está disposto a mudar, porque não é uma escolha sua, é muito mais forte. Tanto do mais novo com o mais velho, quanto do mais velho quanto o mais novo. Exato, exatamente. Então essa falta de comunicação, ela atrapalha muito nisso. Eu acredito muito nisso também, cara. Comunicação é fundamental, exatamente. Então essa empatia... Eu estou lendo um livro chamado Super Comunicadores. Caramba. Que ele fala justamente sobre a importância de ter comunicações alinhadas, aí ele vai colocando todos os pontos importantes para que a gente tenha uma comunicação alinhada. Ele não fala especificamente da questão geracional, mas ele coloca alguns pontos que são super interessantes e a gente acaba se esquecendo no dia a dia. Então, o que eu penso muito nisso é comunicação não só de herdeiros, mas comunicação de colaboradores. Às vezes você vai, por exemplo, você tem funcionários, né? Você Sim. tem bastante funcionário, pelo que eu já vi. Quando você vai conversar, talvez com uma administrativa, uma menina de 18 anos, é totalmente diferente de como você vai conversar, talvez, com um cara de 30. Às vezes você vai conversar com uma menina, é diferente de conversar com um menino. Se nós, como gestores, não entendermos isso, a gente vai ter problema. Então a comunicação ela tem que ser adaptada, e quem é o responsável por isso somos nós. Cara, pegando o gancho da comunicação, que a gente está falando ali do jovem corretor, do corretor com mais tempo, né? O jovem corretor tá com todo aquele gás, mas eu sinto muitas vezes ele meio perdido, né? E mais alguns corretores também novos, cara, estão acertando no alvo ali, porque eles estão sendo muito específicos. Eu queria aproveitar para você falar um pouquinho sobre marketing, tráfego pago, que é o que você gosta, né?
Cara, eu gosto porque é o que eu tive que aprender lá quando no automóvel eu já fazia tráfego pago. E ali já era mais baratinha. Hoje em dia eu me assusto com as leads de saúde, é um negócio muito caro. Hoje a galera, todo mundo fala sobre tráfego pago, mas você já tá calejado disso. Cara, tô e não tô. Vou te dar um exemplo, porque tô e não tô. Porque, eu tenho uma gestora de tráfego pago dentro da B+, e mesmo assim a gente tem uma consultoria que ajuda a nossa gestora de tráfego pago a melhorar nosso trabalho. Porque o negócio é tão dinâmico que eu me recuso a dizer que eu tenho conhecimento sobre aquilo. Porque muda tanto as ferramentas, o algoritmo, ele é tão louco. Imagino. Que não tem como alguém falar que sabe sobre tráfego pago. Porque se ele simplesmente parar e voltar daqui a um mês, provavelmente algumas coisas mudaram. Ou, vou te dar um exemplo, uma campanha que você começa, aperta lá o botão, você coloca o seu anúncio, você coloca um grupo de anúncios, você estrutura a segmentação, público-alvo, e assim vai estruturando até você publicar. Essa campanha, ela dá certo. O custo está ok, a qualidade das leads está ok, então está gerando uma quantidade ok. Para mim, esse é o sucesso da campanha, por isso que eu estou te falando, vamos supor que ela dê certo. Começa a ter venda. Eu tenho certeza de que em poucas semanas ou poucos meses, aquela mesma campanha que estava tudo bem, ela vai precisar ser mexida. Isso é o mundo do tráfego pago. Por isso que muitos corretores eles desistem. Por quê? Não existe uma campanha, primeiro, definitiva, e não existe uma campanha boa sem muito teste. E esse teste custa caro. Então, eu vou dar um exemplo para você de campanha que a gente está rodando agora. A gente está fazendo uma estruturação de algumas campanhas. Vou falar, por exemplo, da campanha 1000. Eu tive que rodar 6 grupos de anúncios. Eu gastei R$ 1.800 para testar ali, para identificar qual que era o grupo que funcionava. E agora a gente tem uma campanha de um grupo de anúncios da 1000, que tem um custo bom. Ou seja, tudo é caro, desprende tempo, conhecimento. Por quê? Porque a jornada é difícil. Então, isso é o tráfego pago, e muitos corretores acabam desistindo por não entender essas lógicas. E o cara, às vezes, assiste um vídeo no YouTube, bota uma live e fala, mas não gera lead, cara. E fica bravo. Mas e isso é interessante. Então, vamos lá. Imagina que a gente tem aqui um corretor que tem dificuldade com tráfego pago, ou um corretor que nunca fez um tráfego pago, né? Um corretor que, assim, ele conhece um pouco, tá? O primeiro ponto, o que você falou de agência. Às vezes o corretor ele não acredita em agência. E funciona, cara. Funciona bastante, porque... Vou dar minha opinião nisso, porque é polêmico isso daí. É polêmico. Na verdade, assim, porque eu acho que depende do estágio que a pessoa tá. Mas eu acho que vale mais a atenção que você dá na campanha. É isso. Porque às vezes você fala assim, é assim que eu quero. E o cara vai fazer do jeito dele, mas você... o cara não dá... Mas você nunca pegou ela, olhou e falou, poxa, acho que ele pode melhorar aqui. Talvez seja atenção, tá? Mas eu queria a sua opinião. Agência, contrata, qual que é? Eu já fiz muita coisa, já contratei muita agência, já me frustrei muito. E você falou exatamente o ponto central do negócio. Não adianta você terceirizar essa responsabilidade, transferindo 100% para a agência, achando que ela vai resolver o seu problema. Ela não vai. Por isso que eu falo que todo início tem que ser o seguinte. Você quer entrar em tráfego pago? Faz o seguinte. Você, dono da corretora, vai fazer um curso. Você vai entender exatamente como funciona aquilo. Talvez você não vai ter o detalhe do detalhe do detalhe. Mas o conceito, o contexto, entender o básico. Você tem que entender. Boa. É sua obrigação. Por quê? Porque você precisa conversar com a agência. O problema é o seguinte. O corretor chegar numa agência e falar, eu preciso do lead de plano de saúde. O resto, irmão, se vira. Aí o cara vai falar, beleza, 2,5 conto aí, né? Bora lá. Você pode pagar caro por isso. Tudo tem um preço. Você pode ter leads não tão boas. Por ignorância, você pode achar que o cara é incompetente, mas na verdade você não deu orientação no cara. É lógico que o cara vai falar tudo bem, mesmo no instante, porque ele precisa vender a agência dele. Lógico. Então o ponto ele acredita nisso, né? Porque muitas vezes ele compara com alguns marketings que ele já fez e deu muito certo, mas, cara, é que plano de saúde é um negócio de outro mundo, cara. E é muito dinâmico. Então, a gente não tem o nosso produto, a gente faz anúncio com produto terceirizado. Olha que complexo. Esse produto terceirizado, ele muda de preço, muda de rede a todo momento. Por que eu estou falando preço e rede? É o que geralmente atrai e chama a atenção do cliente num anúncio.
e toda hora está mudando, isso significa o quê? Significa que o público ele satura, porque tem a saturação no anúncio, Boa. E aí você tem que mudar. E aí você tem que mudar a carinha, você tem que mudar a segmentação de público-alvo, você tem que colocar um comportamento diferente. Então, essa equação, a agência, ela tem partes. Por quê? Ela sabe sobre a técnica da ferramenta, mas ela não sabe sobre o negócio. Plano de saúde. Vou dar um exemplo que já aconteceu muito corretor reclamando. Pô, mas o cara só gera lead de criança. E ele não sabe que criança é uma dificuldade para vender, que tem dificuldade de achar produto. E quando você vai falar com ele, é baixo. E quando você vai falar com ele, ele fala, mas não tem plano para criança, ele nem sabe. Exato, ele não sabe, não é especialidade dele. Então, por isso que precisa ter uma pessoa que entende de tráfego pago, mas ela principalmente entende de produto, para que ela pegue o especialista em tráfego pago e ela dê as coordenadas, o norte, não quero grávidas. Boa. Por quê? Porque grávida eu não consigo vender por essa situação. Não quero grávida, às vezes não quero uma criança, não quero um idoso, mas não que não dê, mas é porque talvez seja mais difícil. E não é uma situação de discriminação. O Google, a Meta, você determina públicos. Qual que é o público que mais faz sentido para o seu negócio? É essa situação. Então, eu não vendo um produto sênior. Para que eu vou anunciar a Meta sênior? E isso pode se estender a qualquer ramo. O cara que vai vender consórcio, o cara que vai vender responsabilidade civil ou o cara que vai vender um seguro de celular. Eu não quero consórcio de automóvel, eu quero consórcio de imóveis. Então, você que dá a coordenada, você que dá o norte, você que rege as regras do jogo para o especialista conseguir produzir. Agora, a galera fala assim, não, para que eu vou fazer um curso se eu coloco lá na inteligência artificial... Faço uma postagem do consórcio que eu quero vender de imóvel e a inteligência artificial vai lá e faz. O que você acha disso? A inteligência artificial, ela é artificial, mas eu acho que ela é limitada em relação à parte de que fato traz resultado. É muita ilusão achar que você vai ter uma inteligência artificial que entende algumas nuances, por exemplo, emocionais. Vem da emoção. Como que a inteligência vai interpretar o melhor anúncio? Um consórcio, um exemplo, é totalmente emocional. Você está mexendo com sonhos. Exato. Então, é querer terceirizar demais o negócio. Por isso que eu falo, qual que é o melhor jeito de entrar no consórcio? Você tendo conhecimento, a sua interpretação sobre o assunto. E até a inteligência artificial... Pegando esse gancho sobre você tá lá numa agência e você falar, cara, eu preciso de lead. A inteligência artificial talvez até funcione, mas você vai ter que ajustar ela muitas vezes ainda para chegar em algo próximo ao que você quer. Como a questão de você ter uma agência, né? Para poder fazer esse trabalho. Porque você tem que ficar lapidando ela. Não, assim não. Ajustando até... Exatamente. Mas se você não souber onde você quer chegar, para qualquer coisa a inteligência serve. Boa. Por isso que falam muito o seguinte, com a inteligência artificial, ela vai aflorar as grandes mentes. Porque vai destacar de fato isso. E me fala uma coisa, e aí se você pega alguém que já faz tráfego pago, mas tá derrapando, né? Mesma coisa, ele tem que olhar, existe algum livro que você recomenda, algo em que ele possa, algum vídeo, enfim, algo que ele possa buscar, ou até mesmo algum livro, vamos dizer, que você leu, que ele possa ali melhorar essa consciência dele em relação ao lead, porque eu acredito muito em livros, porque eu falo que os caras estudaram 15, 20 anos, testaram tudo e colocam ali por R$ 39,90 pra gente e a gente ainda não dá valor, né? Mas mesmo assim existe também muito conteúdo na internet. Cara, eu sinceramente eu nunca li livro de tráfego pago. Eu sei que tem aquele barbudo, como chama aquele rapaz de tráfego pago? Tem um cara especialista, eu nunca fiz esse curso. Sabe o que eu fiz quando eu comecei a entrar em 2012? Eu peguei curso da Udemy. Pô, mandou bem agora. R$20. Era um curso de um cara que ele parecia espanhol, cara. Eu nunca me esqueço. Eu fiquei o final de semana inteiro assistindo o cara. Meu Excel eu aprendi lá, cara, sabia? Cara, a Udemy é uma das ferramentas mais úteis, porque é curso muito baratinho e são cursos, às vezes, muito completos. Eu peguei um cara, ele era um espanhol, falava com um sotaque meio arrastado. Eu fiquei o final de semana inteiro estudando o cara. E aí eu estudava e começava a exercitar também, para colocar em prática. Foi assim que eu aprendi.
Só que aos poucos você vai pegando a lógica da coisa e as coisas começam a se conectar. Todo começo ele é muito difícil. Não tem jeito. É muito difícil. Não tem jeito, não tem jeito. Então, assim, é quebrar essa primeira barreira, porque depois fica até gostoso. Que nem academia, você vai no primeiro dia, puta, é muito chato, mas depois, às vezes você pega gosto. Então, tudo é meio assim. Galera, e olha só, quando ele fala da Udemy, é U-D-E-M-Y. Isso. U-D de dado, E de escola, M de Maria, Y. Cara, essa plataforma, ela tem diversos cursos a R$20, R$30, R$25, coisas que você pode fazer e se desenvolver ali dentro da plataforma. Mas um ponto que o Léo falou também que é importante é você estuda um pouquinho e tenta colocar em prática, ou vai colocando em prática, porque a prática, de fato, é o maior diferencial. Exatamente. Né? A gente entende que muitas vezes a gente estuda, e se a gente não colocar em prática, nada funciona, né? E um dos pontos principais que é a paciência, né, cara? Talvez o tráfego pago é um dos que te testam mais a sua paciência por aí. É uma jornada infinita, porque você nunca vai ter um ponto final, né, de sucesso, não existe isso. E é uma jornada que você sempre tem que ajustar. E é caro, por isso que às vezes torra muito a nossa paciência, porque se você está com um anúncio ali ativo, vai torrando o seu dinheiro. E às vezes o resultado está muito ruim e vai torrando o seu dinheiro. Então até você ajustar, você vai ajustando. Aí vai chegar algum momento que a equação ela vai fechar. Então, por isso que eu falo o seguinte, cara, usa o tráfego pago para ele entrar dentro do seu CRM. Depois, aprenda de uma forma desesperada e muito urgente a como construir um funil infinito, no sentido de que você sempre vai estar trabalhando os seus leads em processo de negociação. Quando você der perdido, você ainda assim vai ter um processo de relacionamento com as suas leads perdidas. E as suas leads ganhas, você vai ter um processo de relacionamento. Por quê? Porque vai chegar um momento que quando você está trabalhando muito forte os seus leads perdidos, os seus leads ganhos e os seus leads em análise, em processo de negociação, você vai depender menos daquela entrada de novos negócios. Vou dar um exemplo. Tem ferramentas hoje em dia que automatizam relacionamento com leads perdidas. Eu pergunto para os corretores, cara, quando você dá perdido lá no seu CRM, o que você faz com os caras? Tem corretor que nunca mais faz nada. Deixa lá. E é o que eu falo que, tipo assim, quando a pessoa trabalha com mais de um ramo de seguros, ou 2, 3, ou até tem parceiros, o mesmo cliente, às vezes ele não pode comprar A de você, mas pode comprar B, pode comprar C. Então, dependendo do como você for trabalhar ele é um possível cliente sim, cara. Ele não deu certo no saúde, mas ele pode dar certo no automóvel. E não é só não deu certo no saúde, ele não deu certo no saúde hoje. Exatamente. Daqui 3 meses pode ser que ele mudou a situação financeira dele, ele conseguiu uma promoção no trabalho, ele conseguiu, e ele está em outra condição que pode comprar plano de saúde. Ô, Léo, essa estatística é minha, tá? Eu que criei. Eu tô para dizer que, cara, 95% dos corretores não usam CRM hoje, cara. É minha estatística. Porque 95% da galera que eu falo não tem um CRM. Eu queria que você falasse, até a gente encaminhando aí pro fechamento, um pouco da questão do CRM, que é algo que eu prego muito, né? Eu falo que hoje o corretor, se ele quiser ser mais profissional, ele tem que ter um CRM. Porque deixa ele mais organizado, deixa ele ligado e libera o cérebro dele para pensar no que está acontecendo agora. No futuro, tá tudo lá, o CRM vai avisar ele. Né? Até porque, como você mesmo disse, existe a nossa carteira de clientes. Todo mundo fala, mas eu tenho a minha carteira de clientes. Que eu falo, cara, incrível, é isso aí. Mas a gente tem que ter também a nossa carteira de prospecção, porque é o que eu sempre prego em relação ao cliente infinito. Se você fizer um trabalho pequenininho que for, você nunca vai faltar cliente. Exato. Porque o CRM, igual a gente falou, né? A gente vende o mesmo produto para o mesmo cliente todos os anos. Então, se eu não vendi para ele esse ano, o ano que vem eu posso vender, ou no outro posso vender, ou no outro posso vender. Perfeito. Eu sempre brinco com o lead de plano de saúde. Se ele fala para mim o plano que ele tem e o mês que ele renova, ele nunca mais sai do meu funil, cara. Toda hora eu tô ali. Exato, é isso aí. Porque você depende menos de tráfego pago. Exatamente. Você não precisa de novos leads, porque o seu lead, você está sempre trabalhando. Então, o seu custo de aquisição ele diminui muito. Até porque você já criou ele, já qualificou ele, que talvez o mais difícil aí, um dos pontos mais difíceis, né, acredito, seja a qualificação do lead, que às vezes você recebe lá, você qualificar para ver quem está no time ou quem são potenciais clientes, você já tem tudo isso qualificado dentro de CRM. Exato. Então, eu queria que você desse uma palhinha sobre a questão do CRM, para o corretor que nunca usou, ou o corretor que já usa, como que ele pode performar mais, o corretor que nunca usou, uma dica aí para ele começar
Até porque existem CRMs gratuitos, Sim. né? Então, não é uma questão de pagar. E eu sempre trago também que é a questão da insistência, como você mesmo falou, né? Cara, é difícil pra caramba. Você vai entrar, você fica maluco ali. Sim, é um novo mundo, né? É um novo mundo. Para quem está acostumado, por exemplo, no Excel ou no caderninho, fazer a gestão das suas vendas, aí do dia para a noite você vai para uma tecnologia que você não está acostumado com uma estrutura de etapas, lá o Kanbanzinho, né? É um novo mundo e é bem desafiador mesmo, então eu entendo. Mas hoje em dia, como que eu vendo o CRM para os corretores? Eu vendo falando dos problemas que ele tem. Porque se você falar de tecnologia pela tecnologia, isso não vai resolver o problema dele, ele vai ter pouco engajamento com isso no começo. Mas geralmente eu falo o seguinte, imagine um mundo onde você pudesse ter controle. Eu geralmente começo o seguinte, quantos leads você já atendeu na sua vida? Aí você pega o corretor... Caraca, que pergunta, o cara... sei lá, 1.500... Tem cara que está 40 anos no mercado, ele fala 10 mil. Imagina um mundo onde você tem controle total e relacionamento diário com esses 10 mil clientes. Esse mundo seria legal para você? Pô, fantástico. Mundo perfeito. Mundo perfeito. Há 10 anos, 20 anos, clientes, todos os seus clientes em algum momento você deu e vai estar todo o histórico, as conversas que você teve, tudo organizado, a um clique da sua mão. Esse mundo é legal? O CRM nada mais é do que resolver esse tipo de problema. É você conseguir, de uma forma organizada, ter uma base que, no longo prazo, boa, ela vai trazer um retorno fantástico para você. Então, você não quer um dia, que se a gente começar hoje, olhar lá na frente e falar, hoje eu tenho controle total dos meus clientes. Eu vou conseguir fazer um cross-sell, eu vou conseguir ligar para um cliente que ele falou que não conseguiria fechar agora, mas ele falou que daqui 6 meses ele vai poder voltar a falar comigo. Como que você vai fazer isso no Excel? Não seria interessante você ter uma atividade ali, um alertazinho Próximo chegando para você, falando, chegou o momento de você ligar para o cara. Lembra aquele cliente lá? É agora. Como você acha importante lembrar de todos os detalhes do seu cliente? Você acha importante lembrar do nome da filha do seu cliente? Ou até mesmo que tipo de cotação você mandou para ele no passado? Tudo. A cor da cueca, eu até brinco, qual que é a cor da cueca que o seu cliente gosta? Todos os dados do seu cliente tem num lugar. Você tem uma memória capaz de fazer isso com 1.000 clientes, 2.000 clientes? Acho que não. E a memória acorda. Quando você começa a ler, você lembra na hora de tudo. Exato. Você só precisa de um estalinho, você, caramba, lembrei. Só que se você não tiver uma ferramenta capaz de te ajudar a fazer isso, você nunca vai gerar uma experiência fantástica no seu cliente. O único jeito de você gerar uma experiência fantástica e falar sobre o nome da filha do seu cliente. Então imagina depois, eu penso muito nisso. Você deu perdido, você vai falar que vai ligar daqui 6 meses, você liga sabendo que a filha dele ficou doente em determinado momento, perguntando, e aí cara, como que tá sua filha, a Maria? A Maria tá melhor? Porque eu lembro que você tinha falado que ela estava doente. Sim. Que tipo de conexão você consegue fazer com o cara? Não é uma conexão muito melhor? Isso não vai te colocar à frente do seu concorrente? Então são esses detalhes que você tem que se preocupar. Eu tenho certeza que muito da galera que está assistindo aí já teve aquele cliente que ele persistiu e fechou e deu aquele orgulho. Falou, caramba, você começa a olhar ali o histórico ali e você fala, eita, esse cara já tô há 2 anos, 3 anos, fechei agora. Exato. E o CRM, ele te ajuda, né, demais com essa questão. Então, para você corretor que não usa CRM, cara, começa. Eu falo também que a prospecção, ela é a única semente que te conecta com o futuro todos os dias. Porque eu aprendi uma coisa, que vender não é o final, vender é o meio. Então, às vezes a pessoa, ela olha muito para venda, mas se ela passar a enxergar que ela não é que ela quer vender, é que ela quer trocar de carro, é que ela quer comprar uma casa, exato, que ela quer fazer uma viagem. E a venda é o meio dela conseguir chegar naquela viagem. Exato. Ela te dá uma outra dimensão, ou seja, cada vez mais que você prospectar, quanto mais pessoas você falar, quanto mais conexões você fazer, mais perto você vai estar da viagem. Mais perto você vai estar da sua casa, mais perto você vai estar do seu carro. Então, vendas é um meio para a gente poder começar a pensar muito nessa questão. E o CRM, ele vai te deixar ligado o tempo inteiro nessa gestão
de relacionamento. Então, cara, vai buscar. E o começo é muito difícil. É desconfortável pra caramba. É muito chato você ter que ficar alimentado. Geralmente o pessoal reclama muito de, mas eu tenho que colocar aqui que eu conversei sobre isso, O pessoal reclama, eu tenho que colocar os dados aqui do cliente. Pô, que saco. Até ele precisar daquela informação depois de 6 meses para saber o que ele precisa falar. Aí ele começa a falar, puxa, eu não coloquei o dado aqui, agora eu não consigo ligar pro cara. O pessoal fala assim, para você CRM é fácil, você já sabe como funciona. Eu falo assim, não é fácil. Sempre foi difícil. Ele virou um hábito. Exato. É isso aí. Ele virou um hábito. É isso aí. Ou seja, de tanto eu mexer nele, de tanto eu fazer todos os dias... Eu entendo a importância. Ele virou um hábito, então todo dia ele tá para mim. Tanto é que às vezes a pessoa fala, 30 minutinhos no CRM, eu falo, nada, tá louco? O CRM ele tem que ficar aberto todos os dias, na sua cara. Qualquer movimento, coloca lá. O cara faz tudo, aí no final do dia ele alimenta o CRM. Quando eu comecei em 2016 com o CRM, o pessoal falava isso. Eu falei, gente, mas por que tá tudo branco aqui? Não, Léo, porque a gente faz o seguinte, a gente vende, a gente trabalha, na última meia hora a gente vai lá e alimenta. Cara, você já falou com 15 clientes, 10 clientes, já era. Acaba de falar, já coloca lá, né? Então, é algo que tem que ficar aberto ali o tempo inteiro. Léo, a gente está caminhando para o final e eu queria que você falasse um pouquinho para a galera sobre a B+, cara. Como que a B+ hoje pode auxiliar o corretor para performar mais, principalmente na parte de saúde, com a tecnologia, com o CRM, com o que vocês podem trazer para ele de melhor, né? Com que produtos vocês trabalham? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. A B+ hoje é uma plataforma... Por que B+? Cara, na verdade é uma frase de ordem para nós, ser mais, né? Ou seja, a gente sempre tem que evoluir. A gente tem o comando lá. Todos os dias a gente... Eu gosto desse nome, eu falo B+, cara, que bonito, eu gosto, cara. Tem alguns nomes que eu acho bonito, B+ então, é um. É uma frase para nós, para os colaboradores e para o nosso time. Sempre tem que pensar em evoluir. Então, a gente fala muito lá dentro, que a gente não é perfeito e talvez nunca seremos, mas todos os dias a gente tem que chegar mais próximo da perfeição. É uma obsessão que a gente tem. E o nosso nome traduz muito esse sentimento de sempre agregar, sempre evoluir, sempre estar tentando desenvolver coisas novas. Então, acho que é por isso que é B+. Pô, bonito, cara. Parabéns. E o que a gente faz hoje? Qual que é a nossa missão? É ajudar os corretores a vender mais e melhor. Então, é ajudar o corretor a crescer. Então, quando um corretor chega para fazer parceria com a gente, então nós somos uma plataforma, a gente vai fazer um scanner no corretor. Nossa gestora, ela faz uma reunião de compreensão. Ele vai entender exatamente as suas dores, ele vai entender, não é só falando de produto, tá? Porque eu acho que essa é uma relação muito pobre, essa troca de produto. Muito raso, né? Muito raso. Então a gente vai entender, cara, como que você capta seus clientes? Pô, que legal. Então a gente vai entender como que funciona a sua corretora hoje. E aí nós temos algumas ferramentas, a gente tem algumas pessoas que vai começar a atuar em cima disso. Então nós temos o nosso gestor, que ele é o ponto de atendimento. Só que o Léo é um cara muito atuante. Então, quando eu te conheço e sei que você, por exemplo, está num problema de marketing, minha agenda é aberta para todos os corretores, são parceiros. Se você quiser marcar meia hora comigo para a gente poder discutir sobre gestão, vamos contratar um funcionário. Amanhã eu tenho uma reunião às 9 horas da manhã com uma corretora que me pediu, Léo, estou precisando contratar um ADM. Como eu faço? É uma mini mentoria. É uma mentoria, mas é um apoio, porque... Precisa, né? Às vezes não é a troca de produto que está fazendo o cara não crescer. Às vezes o que falta crescer talvez é uma orientação em relação a um feedback para o seu funcionário, ou às vezes é uma falta de orientação em relação à rede social. Cara, na semana passada eu conversei com uma corretora em relação à rede social. Eu falei, cara, não cria o seu Instagram da empresa. Cria o seu Instagram pessoal. Eu quero que você coloque a cara. As pessoas, elas gostam de ver pessoas. Sim. E aí, é isso. Então, a B+ ela é uma empresa que está disposta a ajudar o corretor a evoluir na área de saúde. Então, nós somos especializados em saúde. Saúde, odonto e vida ou saúde? Principalmente saúde e odonto. Vida, a gente tem uma parte, uma assessoria com a ASUS, só que nós fazemos um trabalho mais pontual, selecionando alguns corretores que a gente entende que tem um perfil. Legal. Todo mundo entra com a gente através do saúde. Então, o corretor que não sabe nada, a gente tem lá uma tagzinha no nosso CRM, corretor iniciante, a gente vai fazer um tipo de trabalho. O corretor que já é um executivo, então a gente tem grandes corretoras que são nossas parceiras, a gente faz um outro trabalho totalmente diferente.
E aí, se o corretor que está assistindo a gente agora, ele é especialista em auto, especialista em responsabilidade civil, grandes riscos, e ele tem alguns clientes de saúde, ele pode procurar você, que você vai dar todo o suporte para ele. Todo o suporte. Então, o que o gestor faz? Cara, fala como que é esse cliente. Até porque esse cara, ele vai ter dificuldade de negociar com o cliente dele. Então, vocês vão lá e negociam junto com ele e o cliente dele. A gente já fez visita em clientes, tudo vai depender do perfil e do que o corretor espera da gente. Boa. Cara, eu preciso que você Porque vá... cada corretor cada caso é um caso. A gente já fez reunião com empresas dos corretores para que a gente pudesse dar o suporte, a gente falando que era funcionário do cara. Boa. Então, a gente se adapta muito à situação. A gente faz pós-vendas de muitos corretores porque eles pedem para a gente para fazer um pós-venda. Então, existe um AB Plus para cada corretor. Então, a gente faz esse formato camaleão e tem dado muito certo. E se eles quiserem te procurar, qual que é seu Instagram? O Instagram da B Plus? O da B Plus é b.plus. be.plus. Isso. E o meu é Corretor de Seguros 4.0. Tem meu Instagram e também tem meu canal no YouTube, que é o mesmo nome. E o canal no YouTube tem vídeo pra caramba, né? Tem. Eu postei um agora que tá bem polêmico. Aí, galera, então, ó, vai lá, segue o Léo nas redes sociais, Corretor de Seguros 4.0 e AB Plus, pra você ir no YouTube, né, cara? Porque o YouTube que é o conhecimento. Às vezes a gente fica só no Instagram, então no YouTube tem muito vídeo legal, né, de fato, pra você, corretor, que quer se desenvolver ou conhecer um pouco mais sobre saúde, ou se você quer uma parceria, chama o Léo lá, que com certeza vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Beleza? Léo, queria te agradecer, Obrigado. né, por esse momento aí com a gente, desse bate-papo que foi bem bacana. De fato, a tecnologia, ela é um apoio para o corretor, não precisa ter medo, né? Mas aquela sua frase eu guardei, que não é a tecnologia que vai substituir o corretor, é o corretor que usa a tecnologia que vai substituir o corretor que não usa. Essa ficou para a história. E eu queria que você desse seus agradecimentos finais para a gente poder finalizar. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contigo, conversando hoje com os corretores que talvez já estejam começando agora ou já tenham bastante tempo de carreira. Me colocar à disposição, independente da B+, me colocar à disposição para conversar, porque eu acho que eu tenho uma responsabilidade de repassar o conhecimento que eu adquiri ao longo dos 15 anos, então acho que isso é importante. E continuar trabalhando. Eu acho que nossa carreira ela é muito bonita. A gente faz um trabalho muito importante para a sociedade. Sim. Então é importante que o corretor ele tenha consciência da importância que ele tem para a sociedade. Seja proteger uma família, seja proteger um bem, seja proteger uma série de coisas que a gente tem uma responsabilidade muito importante. E pedir também para o corretor cada vez mais profissionalizar. A gente está sendo muito cobrado para que a gente possa se profissionalizar. E, de fato, a gente tem que ter essa cobrança interna e a gente poder gerar uma melhor experiência para o nosso cliente. É isso aí, galera. Ó, mais importante que o seguro ou plano de saúde que você contrata é o corretor que você escolhe. O papel do corretor é extremamente importante. Beleza? Galera, então, ó, não esquece, deixa seu like aqui, comenta, porque o Léo vai estar visualizando aqui todos os comentários, ele vai responder. Compartilha se você curtiu a live, mas não deixa de comentar aqui, porque é muito importante pra gente. Beleza? Até a próxima. Em breve teremos aí mais Sim Pode Ouvir vendas. Beleza? Valeu!